E se, no momento da sua morte, você tivesse que enfrentar 42 deuses e provar que sua alma merece continuar existindo? No Antigo Egito, o coração era a prova final, e se ele fosse mais pesado que uma pena, você deixava de existir. Quando a morte alcançava um egípcio na antiguidade, sua jornada não terminava. Pelo contrário, era ali que tudo realmente começava. Para os antigos egípcios, a vida na Terra era apenas uma preparação para a eternidade. A morte não era o fim, mas uma passagem, uma transição para uma existência posterior, muito mais longa e importante. Porém, para alcançar essa eternidade, o falecido precisava enfrentar um desafio sagrado, o julgamento de Osíris. Essa cerimônia mística era considerada o momento mais crucial da alma. Nela, o destino eterno da pessoa era decidido. O julgamento não era simbólico, ele era literal, real e acontecia em um plano espiritual governado pelos deuses. O morto precisava provar que havia vivido em conformidade com Ma'at, a deusa que representava a verdade, a justiça e a ordem cósmica. Após o último suspiro, a alma do falecido, chamada de Ba, era recebida por Anubis, o deus com cabeça de chacal, protetor dos mortos e responsável pela transição entre o mundo dos vivos e o submundo, conhecido como Duat. O Duat não era um lugar de punição eterna como o inferno cristão, mas sim um espaço de transição, onde ocorriam diversas provações até se alcançar o julgamento final. Anubis guiava a alma por caminhos sombrios, cheios de portais guardados por entidades sobrenaturais, até finalmente chegar ao majestoso Salão das Duas Verdades. Um templo dourado, vasto como um palácio, iluminado por tochas eternas e cercado por colunas cobertas de hieróglifos pulsantes. Era ali que o destino seria decidido. No centro do salão estava a balança dourada, forjada pelos próprios deuses. De um lado, seria colocado o coração do falecido, conhecido pelos egípcios como o Ibi. Ele era visto não apenas como o centro das emoções, mas como o verdadeiro repositório da consciência, das intenções e de todas as ações cometidas em vida. Do outro lado, estaria a pena branca de Maat, feita de verdade pura. A presença da deusa Maat era simbólica e literal. Sua pena era a medida suprema de equilíbrio. Um coração mais leve que a pena indicava uma vida justa. Um coração mais pesado revelava culpa, mentira, violência, desequilíbrio. Vários deuses assistiam ao julgamento. Tote, o deus da sabedoria e da escrita com cabeça de Ibis, tinha a missão de registrar meticulosamente todo o processo. Cada palavra, cada movimento da balança era anotado em um papiro sagrado. E então, sentado no trono central, com pele verde, simbolizando o renascimento, trajes reais brancos e a coroa do Alto Egito, estava Osíris, o deus do submundo, do julgamento e da regeneração. Ele era o último a falar, mas sua palavra era absoluta. E observando a margem do julgamento havia ainda uma criatura terrível, Amit, a devoradora de almas. Com corpo de leão, traseiro de hipopótamo e cabeça de crocodilo, Amit representava o destino daqueles que falhavam no julgamento. Se o coração do morto fosse mais pesado que a pena de Maat, ele seria jogado diretamente à boca da criatura. A alma seria devorada, condenada ao esquecimento eterno, a pior punição concebível, pois significava que aquela pessoa nunca existiria, nem na memória dos deuses. Antes da pesagem, o morto deveria recitar a confissão negativa, uma série de negações formais perante os 42 juízes divinos que cercavam o salão. Ele precisava declarar, por exemplo, não roubei, não matei, não cometi adultério, não blasfemei contra os deuses. Cada afirmação era um apelo à sua inocência. Mentir ali era inútil, os deuses viam além das palavras. O coração pesaria exatamente o que fosse justo. Anubis cuidadosamente colocava o coração de um lado da balança e a pena de Maat do outro. Um silêncio profundo tomava conta do salão.
A balança oscilava lentamente. Os olhos de Tote acompanhavam cada movimento. Se a balança se equilibrasse ou se o coração fosse mais leve, Tote registrava o resultado positivo. Nesse caso, Osíris acenava com a aprovação. A alma era conduzida ao Aaru, também conhecido como o Campo de Juncos, um paraíso onde a alma podia viver eternamente, plantando, colhendo, vivendo com paz ao lado dos deuses e familiares que também haviam sido aprovados. Se o resultado fosse negativo, Amit avançava. Com um só golpe, devorava o coração e destruía a alma. Não havia redenção, nem nova chance. Mais do que uma crença sobre o além, o julgamento de Osíris era um poderoso código moral. A religião egípcia incentivava os vivos a praticar Ma'at diariamente, ser justo, falar a verdade, agir com equilíbrio e sabedoria. A vida após a morte era uma extensão do comportamento na vida terrena. Não bastava adorar os deuses, era preciso viver com dignidade. Esse sistema influenciou muitas religiões e códigos éticos posteriores. A ideia de que nossas ações são pesadas, julgadas e recompensadas ou punidas após a morte ecoa até hoje em diversas culturas e doutrinas. O julgamento de Osíris é uma das passagens mais marcantes da mitologia egípcia. É também um lembrete atemporal de que cada escolha feita em vida tem peso, literalmente. Para os antigos egípcios, a maior conquista não era a glória, o ouro ou o poder. Era ter um coração leve o suficiente para atravessar a eternidade. E você? Seu coração seria mais leve que uma pena?